Boa noite a você, internauta, que está nos acompanhando nos comentários do vestibular da UVA 2017.2. Para mim é uma imensa satisfação, eu, professor Raul Castro, estou aqui também com o professor Evaristo para comentar as questões de gramática e eu as questões de literatura. Nós vamos tentar ser o máximo de objetivos, tá certo? E logo de cara, o livro indicado na prova geral foi Vidas Secas, certo? E logo na primeira pergunta ele vai fazer uma questãozinha básica em relativo a sinônimos de palavras. No caso ele usa a expressão da palavra trens, uma determinada expressão em que assim a Vitória está carregando, né? Ela tropicava debaixo do baú de trens. No caso, segundo o dicionário Oasis, trens tem a mesma equivalência à palavra de terens, que também tem sinônimos relativos a objetos e também tem sinônimo relativo a trastes, ou seja, compactua com os itens A, B e C. Mas é muito importante você ler a questão, porque observa que ele diz assim, ó, não aceita como sinônimo. Então você tem que marcar o item incorreto. E o item incorreto é o item D, pertença, que segundo o Código 93, né, do Código Civil Brasileiro, pertence a tudo aquilo que de veras não pode seguir o destino do indivíduo. Ou seja, objetos muito grandes, como cama, mesa, cadeira, certo? Cadeiras grandes e até mesmo tratores de fazenda. Então, no caso, é impossível imaginar que assim a Vitória estivesse carregando uma cama, uma mesa. Portanto, o item D. No segundo item, na segunda pergunta, ele vai dizer assim, a família para Fabiana era vista como? E, obviamente, o aluno vai lembrar lá no capítulo 10, o capítulo Contas, em que Fabiano se sente extremamente injustiçado por causa das desigualdades sociais, porque se via sendo roubado, certo? Ele começa a ver que a família era, na verdade, um meio de prosperar essa desigualdade social, ou seja, era por causa dele e da ignorância da assim, a Vitória que a maldade, né, a injustiça existia. Então, o aluno atento, ele vai sem dúvida marcar o item C. O terceiro item vai perguntar justamente sobre a grande dúvida do menino mais velho. E obviamente você vai encontrar um pouco mais explanado sobre o menino mais velho no capítulo 4. E o aluno do Luciano Feijão, o aluno que assistiu o nosso aulão, vai lembrar, foi comentado isso lá, que a sua principal dúvida era sobre o inferno. Inclusive ele chega a perguntar à sua própria mãe se ela já tinha ido ao inferno. E ela vai lá e lasca um cocorote na cabeça do menino. E ele começa a perceber que inferno, na verdade, devia ser cheio de jararacas, sussuaranas, onde pessoas que viviam lá só levavam cocorotes. Certo? Então o item A é o item correto. A quarta questão perguntou sobre uma questão histórica. E aí é muito importante você observar o seguinte, ó, assinale aquele que não é concomitante com a escola a que pertence Graciliano Ramos. Pessoal, vamos lembrar, Graciliano Ramos pertence à segunda geração do modernismo, mas quando nós falamos em modernismo, nós falamos de uma época que vai de 22 e se estende até 60, onde vai se iniciar o pós-modernismo. Então, a partir de 22 é onde nós temos a Semana de Arte Moderna, que é executada entre 11 e 18 de fevereiro. E aí nós vamos ter a fundação do Partido Comunista, certo? Que é em março de 22. A revolta dos militares do Forte de Copacabana no item C, certo? É em 5 de julho de 22. Então todos esses movimentos estão dentro do modernismo. E a coluna Prestes, que é de 1925 a 1927, também está inserida dentro, né, do modernismo brasileiro. O único item que não é concomitante ao modernismo é a migração europeia para o Brasil. Porque, como você já sabe, um bom aluno de história também que vocês são, vocês vão lembrar que a migração europeia para o Brasil já se inicia a partir de 1808, né, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, se intensifica a partir do final do século XIX, com a chegada de italianos, com a chegada de japoneses, até a década de 1910, com a chegada também dos alemães e também dos japoneses, todos provenientes da Primeira Guerra Mundial, ok? E aí a gente entra agora nas questões de português com o professor Evaristo. Bem, primeiro que tudo é uma imensa satisfação poder comentar para vocês com relação a essas questões de língua portuguesa, que inclusive nós ontem tivemos a oportunidade de repassar para vocês algumas coisas que têm sido frequentes na prova da Universidade Vale do Acaraú. Portanto, vamos iniciar aqui a questão de número 5. Na questão de número 5, ela aborda a questão do processo de formação de palavras e pede um item no qual haja palavras formadas por prefixação. Como se sabe, prefixação é aquele processo de formação em que há um elemento prefixo, que pode ser de origem latina ou de origem grega. Isso se evidencia de forma bastante clara na opção A.
quando na palavra adjunto tem o prefixo ad, que no latim quer dizer próximo, ou então dá a ideia de aproximação, exportar, que significa fora ou para fora, e desviar, em que há a presença do elemento des, que dá a ideia de negação, apesar de que pode expressar também outras ideias. A gente pode evidenciar que nas demais opções, ou nos outros itens, só há palavras com radicais de procedência grega ou latina. Por exemplo, na letra B e na letra C, os radicais são de origem latina. A gente percebe facilmente porque há uma inserção do elemento de ligação I entre os dois radicais, o que se configura como uma característica do processo de formação de origem latina. Com relação à letra D, a gente pode evidenciar que as palavras são formadas do grego, ou seja, são palavras de procedência grega, o que se observa pela inserção do elemento de ligação O entre os dois radicais. Portanto, a correta é a letra A, sem dúvida alguma, né? Já que ela apresenta os elementos de natureza prefixal. Bem, na questão de número 6, há um pedido que tem sido frequente nas provas da UVA, que é com relação ao sufixo, ou seja, o elemento que se adjunge ao final da palavra. Ora, os prefixos, da mesma forma que os sufixos, eles transmitem uma determinada relação semântica. E aqui, como não poderia deixar de ser, o sufixo, ele carrega um valor semântico. E aqui é pedido o valor frequentativo ou então durativo. A gente pode observar que a letra C apresenta essas duas características, mas é bom ressaltar, por outro lado, que além do valor frequentativo e durativo, há também a ideia de reiteração, ou seja, em outras palavras, o fator repetição, que também ocorre na letra D. Só que na letra D, os sufixos aí dão a ideia de diminutivo. Chuviscar dá uma ideia de algo diminuto que ocorre frequentemente, ou seja, há uma repetição ou reiteração, como se costuma chamar. Portanto, é a letra C, de forma bastante clara. Na letra A, por exemplo, amanhecer, envelhecer e florescer, a ideia que aflora ou que flui disso aí é a ideia exatamente de início de ação. Já na letra B, a ideia de mudança de estado, porque o sufixo ele é capaz de fazer com que o radical ao qual ele se adjunge, que pode constituir-se numa raiz, dê a ideia de mudança de estado. Humanização é aquele que se tornou humano, né? E canalizar também dá a ideia de mudança de estado. Bem, com relação à questão 7, pede-se análise sintática de termos destacados. E pelo que podemos evidenciar, em dois dos itens, ou duas alternativas, o que sublinhou foi exatamente o pronome relativo que. E essa questão é bastante pertinente, já que ontem nós esboçamos alguma coisa relacionada a esse aspecto da língua portuguesa, que é a função sintática da palavra que, e também a sua classificação morfológica. Bem, aqui se pede a classificação incorreta. E a gente observa facilmente que a letra A é a incorreta, porque a frase diz, os livros de que lhe falei estão esgotados, e coloca ao lado como sendo um complemento nominal. Ora, nós sabemos que o complemento nominal é a palavra que completa o sentido do nome, que é um adjetivo ou então um substantivo. Então isso não aparece dessa forma, já que de que está atrelada ao verbo falar. É melhor classificar como um adjunto adverbial de assunto, porque essa preposição ela apresenta conteúdo semântico. E quando a preposição atrelada ao verbo apresenta conteúdo semântico, não é bom analisar como objeto indireto, porque o objeto direto, a preposição dele é vazia de sentido. Portanto, é a letra A. E quanto à oitava questão, que pede a classificação de duas orações que estão destacadas. A primeira oração que se encontra destacada contém o pronome relativo que. E a oração que contém o pronome relativo se trata de uma oração adjetiva. Como era chamada antigamente, era chamada de orações relativas, porque o que marca essa oração é a presença do pronome relativo. Como não se observa a presença ou a incidência de vírgula antes do pronome relativo, se trata de uma oração subordinada adjetiva restritiva. A outra oração que está destacada, que também começa com o que, a gente pode observar que na oração anterior ela vem com a palavra intensiva tão, que está ligada ao adjetivo grande. Se trata, portanto, de uma oração subordinada adverbial consecutiva, uma vez que se inicia mediante a conjunção subordinativa consecutiva que é quando ela vem antecedida de palavras de valor intensivo como tão, tanto ou tamanho. Portanto, é a letra B. Raul, é com você.
Muito obrigado, professor. Rapidamente, a prova específica, pessoal, ela vai tratar do livro Senhora, tá certo? Um determinado fragmento que a Aurélia encontra o Eduardo Abreu. Inclusive, há duas situações em que ela conversa com ele, certo? Em que ela quita as dívidas dele e que ela também percebe que o Torquato volta a gostar muito da Adelaide e faz um arranjo para o seu casamento. Primeira questão, ela pergunta, em uma só palavra, a temática do texto acima é... E aí você vai lembrar que é a palavra perdão, certo? Perdão, obviamente, porque a Aurélia, né, digamos assim, perdoa as dívidas que ele tem, que ele acumulou na Rua do Ouvidor, e também pelo fato de que Torquato meio que perdoa a Adelaide por ter gostado do Fernando, mas que agora estava voltando a gostar dela. Segundo item, a pessoa que quitou as dívidas de Abreu, lembre, obviamente, a Aurélia, o item C, certo? Ela rica, perdoa as dívidas de Abreu. Por quê? Porque Abreu, quando era rico, lembrando que ele perdeu essa fortuna, quando ele era rico, ele chegou, né, a pagar o enterro da sua mãe, da sua falecida mãe. Na terceira questão ele pergunta, podemos inferir que houve um casamento entre Adelaide e Torquato. Isso o aluno, né, vai perceber lá na primeira parte, o preço, em que a Aurélia chama o seu tio Lemos e dá 50 contos para que ele dê ao Torquato Ribeiro, para que o Tavares do Amaral cancele o casamento da sua filha, né, que é, no caso, a Adelaide, para o casamento dos Seixas e case com o Torquato Ribeiro. Na questão 4, ele vai jogar uma questãozinha de transitividade, mas dentro de um contexto semântico. Então lembre, a palavra remir, ele é um verbo transitivo direto, que dá a ideia de ressarcir, de indenizar. Mas quando ele é verbo transitivo indireto, ele dá a ideia de fazer e esquecer. No caso, ela queria esquecer os Seixas e assim ela poderia ser do Abreu. E lembre que a obra é urbana, na quinta questão, portanto, letra A, porque se passa no Rio de Janeiro e coloca a questão das obras de costumes da sociedade carioca. Rapidamente, os comentários do professor Evaristo, prova de português. Bem, com relação à segunda prova de língua portuguesa, as questões foram bastante simples, principalmente porque dessa vez veio uma questão que é uma abordagem da linguagem culta com relação ou no tocante ao emprego do artigo. E a gente pode observar que a letra C, essa frase não está de acordo com o padrão culto, quando se diz a leitura dos Lusíadas. Como se sabe, a palavra a palavra Lusíadas vem antecedida do artigo os, que constitui o título da obra. Portanto, não se pode contrair uma preposição com um artigo que faz parte do título da obra. O certo seria, portanto, a leitura de os Lusíadas. A sétima questão é relacionada à voz verbal. E a gente percebe que se pede a voz reflexiva. E é notável que a letra B apresenta a voz reflexiva, uma vez que, nesta construção, o sujeito pratica e sofre ação verbal, o que é um processo de voz reflexiva, que é exatamente uma ação que se dirige para o próprio sujeito. Ele pratica e ao mesmo tempo sofre a ação. O contrário da passiva que ele sofre e o contrário da ativa que ele simplesmente pratica a ação verbal. Na questão 8, eles pedem o sujeito de um verbo cujo sujeito se apresenta na oração anterior. Ora, fica extremamente simples. Através do fenômeno da elipse, houve o caso de sujeito é lidido, o sujeito se trata de a moça, já que o verbo anterior faz referência à moça. Então, é a letra C. Na número 9, há um verbo transitivo direto e indireto, que é o verbo escrever, e pedem a função sintática de a certa loja. Logicamente, se você escreve algo a alguém. E aqui se pede a classificação, ou análise sintática de a certa loja, que no caso é um objeto indireto, uma vez que vem regido de preposição, é vazio de conteúdo semântico e completa o sentido do verbo escrever. E a última questão, pede-se análise da oração destacada depois do verbo pedir. Ora, diz, pediu-lhe que escrevesse um recado. Ora, o lhe se configura como um objeto indireto, porque equivale a um termo regido da preposição a. E a oração que vem posposta a essa forma verbal, que se inicia mediante a conjunção integrante que, se trata de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. O que se pode observar da prova de português, da UVA, é que foi uma prova muito boa. Eu acredito que os alunos do Colégio Luciano Feijão estão extremamente satisfeitos. Alguns já tiveram a oportunidade de se comunicar-se comigo, e disseram exatamente isso, que o nosso aulão ontem contribuiu de forma bastante intensa para que eles fizessem uma boa prova, uma prova extremamente proveitosa, e nós temos mais que elogiar essa equipe pelo trabalho executado. O meu ex-aluno Raul, que se encontra aqui ao meu lado, uma figura maravilhosa, e toda essa equipe que forma o Colégio Luciano Feijão, dando assistência ao aluno e fazendo com que ele passe sempre no vestibular. É isso aí.